Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Continuando aqui os estudos das revelações na Bíblia sobre os últimos dias, sobre a volta de Jesus. Então, em Mateus 26, 36, nós vamos continuar o assunto que estamos tendo nesses estudos. Vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esta noite que o Senhor está nos dando, por esse momento na sua presença, por mais um estudo que o Senhor está nos revelando, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver, mas o Senhor está nos mostrando agora o que realmente irá acontecer nos últimos dias. Obrigado pela sua palavra, que nos ensina dois tipos do que precisamos aprender para podermos permanecer firmes para a nossa vida aqui na terra, como seres humanos, mas também a área espiritual. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, aqui em Mateus 26, 36, nos diz assim: Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane. Então, Getsemane, Jesus saiu da ceia, onde ele já tinha falado para os discípulos o que iria acontecer com ele e também no futuro, nos nossos dias. Ele foi para o Monte das Oliveiras, para um lugar no Monte das Oliveiras chamado Getsemane. O que significa Getsemane? Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Então Jesus ele escolheu esse lugar no Monte das Oliveiras chamado Getsemane, que significa prensa de azeite, o local de esmagamento para conseguir o suco da fruta. Então, por isso, Jesus foi para este lugar, no Monte das Oliveiras, este lugar chamado Getsemane, porque era o lugar onde era prensado as frutas, da oliveira, para gerar o azeite, para esmagar aquelas frutas, para conseguir o suco que ia gerar o azeite. Então, por isso Jesus foi para aquele lugar, porque Jesus iria ser prensado, iria ser esmagado. Ali iria começar o sofrimento de Jesus. Ele iria ser esmagado até o seu suor se transformar em sangue. Nós sabemos que foi aqui nesse Monte das Oliveiras, neste lugar chamado Getsemane, onde Jesus começou a derramar o seu sangue, Então, o suor de Jesus saindo em forma de sangue, significa Jesus sendo prensado, esmagado, sendo provado. Então, Jesus passou por tudo isso, para produzir este suco puro que salvaria a humanidade. Então, esse suco seria o seu sangue, que seria derramado por todos nós. Então, o sofrimento de Jesus no Monte das Oliveiras, no Getsemane, foi tão grande que o suor dele se transformou em sangue, Assim como Jesus foi para o Getsemane para ser prensado, esmagado até gerar o suco, ou melhor, derramar o seu
o seu sangue pela humanidade, assim também será todo aquele que se diz dele. Então, todos nós que dizemos ser filhos de Deus, ser seguidores de Cristo, irá passar também por esta prensa para produzir o óleo em sua vida, ou melhor, para produzir o fruto do Espírito Santo em sua vida, para que o Espírito Santo lhe santifique, para que você seja purificado completamente no sangue de Jesus e esteja com a sua lamparina acesa para a volta de Jesus. Então, o óleo, que é o Espírito Santo, precisamos que este óleo esteja transbordando ou enchendo a nossa lamparina, enchendo a nossa vida, para que esta vida seja purificada, seja santificada, abandone os pecados. Então Jesus, ele passou por esta prensa lá no Getsêmani. Ali significa também que a igreja iria passar. Toda a época da igreja nessa terra, ela passa por esta prensa, né? Ainda em Mateus 26, 36, Jesus diz para os seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus diz: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus deixou os discípulos ali, afastado um pouquinho dele, ele se afastou dos discípulos e foi orar sozinho. No versículo 27 diz assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus levou 11 discípulos para o Monte das Oliveiras. Só que 9 discípulos ele deixou em um local, mas ele levou 3 com ele. Ele levou 3 discípulos, ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Então, por que Jesus levou esses 3 discípulos, né? Então, Jesus deixa os 8 discípulos e leva os 3, 8, né? Leva os 3 discípulos em um lugar e leva 3, ele deixa os 8 em um lugar e leva os 3 discípulos com ele, que é Pedro, João e Tiago. Jesus leva com ele esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Por quê? Por um motivo, né? Então, os 8 discípulos que ficaram mais afastados de Jesus significava o reino de Judá. Preste atenção. Que estava mais distante de Jesus, pois ainda não criam em Jesus. Só no futuro eles virão para Jesus. Então, esses 8 discípulos que Jesus deixou mais afastado, representavam o reino de Judá, que está afastado de Deus, que está afastado de Cristo, que ainda não tem Cristo como Salvador. Mas Jesus pega 3 discípulos e leva consigo os 3 discípulos mais próximos dele. Então, o reino de Judá, somente dos últimos dias deste governo humano, terreno, contaminado de pecado, é que ele, né, o reino de Judá, o remanescente de Judá, virá para Jesus. Mas Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para um outro lugar, afastado daqueles 8 discípulos. Mas Jesus deixa os 3 discípulos lá nesse local e se afasta deles um pouquinho. Preste atenção. Primeiro ele se afastou dos 8
Depois ele se afastou dos três e ele foi orar sozinho. Seja bem-vinda, Gessilene, que o Senhor te abençoe. Então, Pedro representava a igreja, por isso ele estava sempre perto de Jesus e era muito amado por Jesus. E Jesus também queria ser amado por Pedro ou pela igreja. Pedro, nós já vimos nos outros estudos, que Pedro representava a igreja, que João 21, eu li bem aqui no Evangelho de João, capítulo 21, o versículo do 15 em diante, nos diz o seguinte. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, ele queria de Pedro, ele queria o amor, porque Pedro representa a igreja. E Jesus estava entregando aqui em João 21, do 15 ao 22, a igreja na responsabilidade de Pedro. Então Pedro representa a igreja. Por isso Jesus sempre estava com Pedro. Tiago representa o começo da perseguição aos cristãos, aos seguidores de Cristo. Tiago representava a prova que cada verdadeiro cristão tem que dar a Jesus do seu amor a ele, Jesus. Mateus 16, 26. Deixa eu ler bem aqui Mateus 16. Então, cada um aqui tem o seu significado. Pedro representava a igreja. Tiago representava o começo da tribulação ou da perseguição da igreja. Mateus 16, 26 diz o seguinte: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Agora Atos 12, do 1 ao 2, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Então, Tiago, ele foi o primeiro discípulo a morrer por Cristo. Então, por isso Jesus levou Pedro, Tiago e João. Pedro representando a igreja, Tiago representando o começo da perseguição aos discípulos, aos apóstolos, à igreja de Jesus. Então, Tiago foi o primeiro a morrer por Cristo. E João representava o fim da perseguição, tanto para a igreja como para os judeus. Então, João foi o último dos discípulos que morreu. E ele morreu de uma morte natural. Então, João representa o final da perseguição. Por quê? Porque João foi ele a quem Jesus deu o Apocalipse. Então, o Apocalipse revela tudo. Então, Pedro representa a igreja,
Tiago representa o começo da perseguição e João o final de todas as coisas, inclusive da perseguição à igreja e da perseguição aos judeus, porque o final de tudo é a volta de Jesus, tanto para a igreja como para os judeus. Então, em João 21, do 21 ao 23, Jesus responde a Pedro: se eu quero, vou ler bem aqui, João, capítulo 21, versículos do 21 ao 23, diz assim, João 21. Então, os discípulos, ao verem, não é, Jesus, Pedro perguntou para Jesus, disse o seguinte para Jesus, 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, Pedro queria saber o que ia acontecer com João. Mas Jesus disse: se eu quero que ele viva até a minha vinda, não te importa. Agora vem e segue-me. Então, por que Jesus diz isso? Se eu quero que ele permaneça vivo até a minha vinda, que te importa? Então, Jesus estava dizendo que João iria ver a vinda de Jesus. Mas Jesus não estava dizendo que ele ia viver até a vinda de Jesus, mas que ele iria ver a vinda de Jesus. E onde foi que João viu a vinda de Jesus? No Apocalipse 19, 11, do 11 até o 20. A gente vê ali João relatando a vinda de Jesus. Então, João viu a vinda de Jesus. Ele não está vivo até a vinda de Jesus, mas ele viu, porque em visão, Jesus deu o Apocalipse. E Apocalipse 19, do 11 em diante, é a vinda de Jesus. Então, João é o último discípulo que morreu. Tiago primeiro, João o último. E Pedro representava a igreja. Então, no Apocalipse 19, do 11 a 21, Jesus conservou, João convida para revelar a João tudo o que iria acontecer nos últimos dias da igreja, nos últimos dias da igreja na terra. Tudo o que iria acontecer com Judá, né? Que é o Israel de hoje. Mas também João viveu para ver Jesus vindo nas nuvens, para reinar nesta terra, e colocar os seus inimigos embaixo dos seus pés. Então João relata tudo isso. Por isso Jesus disse para Pedro: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Então Jesus estava dizendo: ele vai viver até me ver vindo para a terra. Então foi na visão lá do Apocalipse que João viu. João não viveu, João não está vivo até agora, mas ele viu Jesus vindo. Então, resumindo tudo isso, os 3 discípulos que Jesus levou para estarem mais perto dele no Monte das Oliveiras e na parte chamada Getsêmani, Pedro, Tiago e João, Pedro representando a igreja, Tiago representando a perseguição, a igreja em todas as épocas da igreja na terra, desde os discípulos, desde os apóstolos, porque a perseguição da igreja começou logo em seguida que Jesus subiu ao céu. Então, João representando os últimos dias do governo humano nessa terra. Por quê? Porque os últimos governos do mundo, dos homens, né, está relatado no Apocalipse. Jesus deu o Apocalipse, revelou o Apocalipse para João, e ele viu tudo isso. Ele escreveu tudo isso através de visões. Deus mostrou as visões. Então João, ele viu, né,
os últimos dias do governo humano nesta terra e a vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos e o governo de Jesus neste mundo. Então, João contemplou tudo isso através de visões. Então, ainda em Mateus 26, 37, Mateus relata que Jesus começa a se entristecer e se angustiar. Então, diz, então os justos... Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, Jesus começou a ficar triste e angustiar. Então, esta tristeza que Jesus sentiu e esta angústia representa a mesma tristeza e angústia que a igreja está sentindo agora. Então, o que Jesus sentiu quando ele veio a primeira vez é o que a igreja está sentindo agora. Jesus sabia que iria passar pela prensa com muita força. Ele sabia que seria esmagado, seria tentado de todos os jeitos a desistir de levar sua cruz até o fim. Por isso ele se angustiou e por isso que a igreja também está se angustiando, pois está chegando a hora da igreja entrar na prensa para produzir o óleo para as suas lamparinas permanecerem acesas, aquelas frutas da oliveira que caírem fora da prensa não foram aprovadas, não venceram a prova, não venceram a tentação do maligno. Então nós temos que passar por essa prensa, mas vencendo, firme em Cristo. Jesus passou pela prensa, Jesus foi esmagado, o corpo foi retalhado e ele venceu e nós também devemos vencer. Então, por isso foram reprovados aquelas frutas, da oliveira que caírem, que saírem fora, são as pessoas que vão abandonando Cristo. Nós estamos vendo agora a apostasia, as pessoas abandonando Cristo, dizendo que Cristo não salva e etc. Que Cristo é amor, que não vai condenar ninguém. Nós estamos ouvindo muitas coisas. Então, estas pessoas já estão caindo fora da prensa. Significa da perseguição, do sofrimento, da prova, da tentação do diabo. O diabo vai tentar a gente de todas as maneiras para a gente desistir de seguir a Cristo até o final. Então, Cristo foi tentado até o fim a sair da cruz. No finalzinho ele estava morrendo, os ladrões dizendo: se és filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te e a nós também. E Jesus foi tentado até o fim, mas ele resistiu. Nós também seremos tentados a desistir de seguir Cristo até o final, mas devemos permanecer firmes. Então, que você não caia fora da prensa. Olhe para Jesus, que sofreu até o fim por mim e por você. Lembre que o servo não é maior do que o seu Senhor. Então, se ele passou tudo por nós, nos dando a prova do quanto ele nos ama, ama a mim, ama você, devemos fazer o mesmo por ele, dando esta prova para Jesus do nosso amor. João 14, 21, Jesus diz que o que obedece à palavra dele é o que ama a ele. Então nós devemos dar esta prova de amor a Jesus, que devemos obedecer a palavra dele até o fim. Se desistirmos dele, então nós caímos fora da prensa, quer dizer, caímos fora da perseguição.
nos aliamos ao sistema da besta e perdemos a nossa salvação. Por quê? Porque só é salvo aquele que permanece até o fim. E só permanece até o fim os que realmente têm Jesus no coração. Então, em Mateus 26, 38, nos diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Aqui no versículo 38, Jesus revela para os discípulos, tomando o tamanho da sua tristeza e angústia. Jesus já estava passando por uma guerra espiritual muito grande em sua alma. Por isso ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Nós sabemos que a nossa alma é as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa razão, o que nos dá vida, não é o corpo. Então, este é a nossa alma. E Jesus disse que a alma dele estava triste até o fim. Estava triste, muito, muito triste. Por quê? Porque ele sabia o que ia fazer, o que ia acontecer com ele, né? Ele estava angustiado, o corpo dele estava angustiado. Então, alma é isto, né? Mente, nossas emoções. E isso já estava vindo para o seu corpo. Então, a alma de Cristo estava triste, angustiada. E devido esta alma estar assim, isto estava vindo para o seu corpo. Então, Jesus, com aquela angústia, com aquela tristeza, ele começou a suar sangue, quer dizer, o reflexo do corpo é o que a alma estava sentindo. Então, é o mesmo que a verdadeira igreja, é o mesmo que a verdadeira igreja irá passar. Então, Jesus estava angustiado, Jesus estava triste, Jesus estava sofrendo. E é o que a igreja de Cristo está fazendo hoje. A igreja de Cristo está se angustiando. Tem pessoas que nem dormindo mais direito estão tristes. Por quê? Porque sabemos que está chegando a hora de sermos prensados, de sermos quebrados, para gerar o suco, para gerar o óleo que é o Espírito Santo, para encher a nossa vida. Então, o óleo, o Espírito Santo, nós precisamos gerar isso, o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que é o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio. Então, quanto mais prensado nós formos, mais o fruto do Espírito Santo fluirá na nossa vida. E o Espírito Santo vai tirando toda a sujeira do pecado. Porque se eu tenho domínio próprio, eu não vou pecar, porque eu vou dominar as minhas vontades. Se eu tenho amor ao próximo, eu não vou desejar mal ao próximo. Se eu me amo, eu vou me cuidar. Se eu amo meu Deus, eu vou obedecer a Ele. Então, o fruto do Espírito Santo vai ser gerado em nós. E o que vai fazer isso aumentar mais ainda, esse fruto na nossa vida, vai ser esta prensa. Então, preste atenção. Então, Jesus, ele foi prensado, ele foi quebrado, ele foi esmagado para gerar o suco chamado sangue. Ele derramou todo o seu sangue por nós. Nós também vamos nós vamos gerar o fruto chamado o fruto do Espírito Santo, que é o amor, que é a bondade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio. Então, a igreja que está acordada e sabe o que irá acontecer em breve, então, em breve com ela, já está tendo esta tristeza dentro de si, pois sabe o que lhe espera. Então, a igreja sabe que vai ser perseguida. A igreja sabe o que vai passar e já está já está com essa tristeza, já está com essa angústia,
Mas nós não devemos ficar assim, devemos confiar em Cristo, porque Ele venceu, nós também venceremos. Então, ainda em Mateus 26, 38, Jesus pede aos discípulos para ficarem com Ele e vigiar com Ele. Então Jesus disse, fique aí e vigie comigo. Então, mas os discípulos, né, estavam muito cansados. Então Jesus manda os discípulos vigiarem. Jesus sempre nos manda vigiar. Por que Jesus sempre está nos mandando vigiar? Para a gente não cair na lábia de Satanás, na mentira do diabo. Então devemos estar atentos para as ciladas do maligno. Então nós temos um inimigo que em João 8:44, Jesus diz que é mentiroso e homicida. Satanás é o pai da mentira. Em João 10:10, Jesus diz que faz o ladrão Satanás na vida, o que faz o ladrão Satanás na vida de uma pessoa. Então, que deixa de crer na verdade que é Jesus e passa a crer na mentira que é Satanás. Então, aqui João 10:10, vamos ler para que os irmãos e as irmãs, né? Veja aí o que é que o diabo faz na vida da pessoa que abandona Jesus, que não quer saber de Deus. João 10:10, Jesus diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o ladrão, que é Satanás, ele veio somente roubar, matar e destruir. Então, é isso que ele faz na vida de uma pessoa que abandona Cristo ou que não quer Cristo, né? Mais ainda em 1 Pedro 5:8, Pedro nos revela onde o diabo está. Ele diz que ele está ao nosso derredor. Pedro diz que ele está ao nosso derredor procurando nos destruir. Por isso, a ordem de Jesus é vigiai. Então, Satanás, ele é um ladrão, ele é mentiroso, ele quer destruir, ele quer matar. E ele está ao nosso derredor, tentando fazer tudo isso conosco. Por isso, Jesus diz, vigiai. Cuide do seu coração, cuide do seu espírito. O coração é o espírito. Cuide da sua mente, que é a alma. Que é a sua alma, que são os nossos sentimentos, são as nossas emoções, né? Então devemos cuidar, devemos vigiar para não deixar, né, nada de ruim entrar em nossa alma, nossa mente, para não contaminar o nosso espírito, o seu espírito, o meu espírito. Não deixe Satanás lhe alcançar com as mentiras dele. Cheque todas as informações que você tem. Pergunte a Jesus se o que você está ouvindo vem dele, Jesus mesmo, ou é mentira do diabo. Então temos que ir lá na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, perguntando o Espírito Santo se o que estamos ouvindo fora é o que realmente a Bíblia está falando, porque às vezes a mentira é tão parecida com a verdade que a gente até se engana, né? Então, não aceite logo um ensinamento sem você ter a confirmação de que vem de Jesus. Que este ensinamento vem dele e não do maligno. Então, se vier de Jesus, você aceita. Se não vier, você não aceita. E no versículo 39 de Mateus 26, 39, nos diz o seguinte: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui no versículo 39, Jesus nos ensina
o que devemos fazer quando estivermos angustiados. Então, devemos nos afastar de todos e sozinhos, na presença do Pai Eterno, nos derramarmos perante Ele. Devemos contar para Ele todas as nossas angústias e dores. Muitas pessoas procuram os homens para se desabafarem, mas Jesus, neste texto, né, neste gesto, nesse verso, nos ensina que é o próprio Deus quem devemos procurar. Devemos ir a Deus, devemos ir a Jesus e conversar com Ele, nos prostrar e pedir a Ele tudo aquilo que necessitamos, né? Esta primeira oração de Jesus representa a primeira vigília da noite, ou melhor, das 18 às 20 horas. Que coceira no meu nariz. Das 18 às 21 horas, a primeira vigília. Então, essa primeira oração. Então, Jesus, depois do jantar, não é? Ou da ceia lá, da Páscoa, ele foi com os discípulos para o Getsêmani. E lá ele foi orar, porque ele iria enfrentar em breve um sofrimento terrível. Então, a primeira vigília, ele estava orando, pedindo os discípulos para orarem com ele, mas não puderam, né? Então, Jesus, depois da Páscoa, que foi no cair da tarde, ou começo da tarde, e passou, né, até uma parte da noite, logo em seguida, Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras orar. A oração de Jesus era: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta deve ser a mesma oração da igreja hoje. Mas durante muitos anos a igreja recebeu um ensino de que ela não iria beber este cálice. Enquanto que em Mateus 20, do 22 ao 23, Jesus disse que iríamos beber. Então, esta oração de Jesus deve ser a mesma nossa, porque nós iremos em breve passar pelo mesmo a que Jesus passou, pelo mesmo que os apóstolos passaram, pelo mesmo que todos os filhos de Deus passam. Temos que beber este cálice, né? Aqui em Mateus 20, do 22 ao 23, então, os discípulos, né? Os filhos de Zebedeu, mas a mãe deles chegam, a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, pede Jesus para colocar os filhos dela, um na direita de Jesus, no reino de Jesus, e o outro à esquerda. Então Jesus diz: você não sabe o que é que está pedindo, né? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Então eles disseram: podemos sim. Então o cálice era o sofrimento que a igreja iria passar em todas as épocas aqui na terra, começando com Tiago e começando com Tiago, o começo da perseguição, e terminando com João, o final da perseguição, que no Apocalipse, né? Então, Tiago representava o primeiro discípulo a morrer por Cristo e João o último, né? Tiago representava o começo da perseguição e João o último, a última, né? Através do Apocalipse. Então, os irmãos, né, Tiago e João, nós podemos beber este cálice. Então Jesus disse: vocês vão beber, mas ao colocar vocês um à direita e à esquerda, isso aí não compete a mim, sim a meu Pai. Então significa que a igreja vai beber este cálice. Jesus diz: vocês vão beber este cálice. Ninguém vai escapar de beber este cálice, que é essa perseguição, que é ser moído. Muitos
Muitos pensam que a igreja não vai passar, a igreja já está passando. Só vai piorar cada ano que passar. Então, no Apocalipse 6, do 10 ao 11, que é o quinto selo, vou ler bem aqui, Apocalipse 6, os versículos 10 e 11 diz assim: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram mortos, né? Então, aqui em Apocalipse 6, do 10 a 11, está falando dos cristãos que ainda irão ser mortos nos últimos dias da igreja aqui na terra por causa de Jesus. Então, aqueles que já estavam lá debaixo lá do altar pedindo que Deus julgasse a morte deles, então Jesus disse: não, espere mais um pouquinho, porque ainda falta uns ainda morrerem também, morrerem como vocês. Então significa que é os que vão morrer agora no final, agora nesta perseguição, agora neste moer, né? Neste triturar, neste esmagar, né? Essas frutas da oliveira, que é a igreja. Nós vamos ser perseguidos, muitos vão morrer, não são todos. Muitos vão ser presos. Nós temos que prestar atenção e nos preparar para isso. Então, Jesus disse que ainda faltava alguns morrer para ele poder vingar o sangue. Vai ser o dia do juízo. Então, quando a igreja for perseguida e muitos sofrerem, né, por causa do nome de Jesus, então Jesus vem arrebatar a igreja. Aí depois do arrebatamento ele vem com juízo, aí ele vai trazer o juízo, ele vai vingar a morte de cada um dos filhos dele. Então no Apocalipse 6, do 10 ao 11 fala isso. Então somente devemos nos preparar, a igreja deve se preparar para essa perseguição pelo mundo, né? Vai ser por todo mundo essa perseguição. Então, para que se complete o número dos da igreja que serão mortos por serem servos de Jesus. Então, Jesus está esperando se completar o número dos que vão ser mortos por causa dele. Aqui em Mateus 24, 9, no Apocalipse 18, 11, 18, fala, né? Mateus 24, 9, fala da perseguição. E no Apocalipse 11, 18, Deus, ele vem com ira agora. Então, no Apocalipse 6, do 10 a 11, fala dos crentes, dos cristãos, não é de Judá, como muitos dizem. Não está falando dos judeus, e sim dos cristãos. A passagem que fala da morte dos judeus por seguirem a Cristo na grande tribulação é o Apocalipse 4, aliás, o Apocalipse 20, versículo 4. Lá fala dos judeus que serão mortos na grande tribulação. Mas a passagem do Apocalipse 6, do 10 a 11, é os cristãos que ainda vão morrer, não é? Antes da volta de Jesus, nessa perseguição. Não se confunda, pois um texto não tem nada a ver com o outro. Muitos pastores, pregadores, confundem essa passagem. Então, eu vou ler no Apocalipse, lá 20, o 4, para vocês verem como é diferente do Apocalipse 6, 10 e 11. Aqui o Apocalipse 20, versículo 4, diz o seguinte, ele está falando dos judeus que serão mortos na grande tribulação, por servirem a Jesus. Então, versículo 4 diz assim: E vi tronos, assentaram-se sobre eles,
e foi-lhes dado o poder de julgar e ver as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esta é a passagem que os judeus, que refere-se aos judeus na grande tribulação. Mas no Apocalipse 6, 10 e 11 fala dos cristãos, não dos judeus. O Apocalipse, dos capítulos 6 ao 12, é para a igreja. Os capítulos do Apocalipse do 12 ao 20 é para os judeus. Preste atenção. Em Mateus 26, 40, diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Então Jesus foi orar e quando voltou, todos estavam dormindo. Jesus volta da sua primeira vigília da noite. Jesus vem da sua primeira oração. Quando Jesus vem estar com os discípulos, eles estão dormindo. Jesus se dirige a Pedro, não a João, nem a Tiago, mas a Pedro. Jesus se dirige a Pedro somente, pois Pedro é o discípulo que representa a igreja. Jesus disse para Pedro: nenhuma hora pudestes vós vigiardes comigo. A igreja está dormindo, meus irmãos. É os nossos dias, a igreja está dormindo. Então os discípulos estavam dormindo, tanto Pedro como os outros discípulos representando o reino de Judá, todos estão dormindo. Poucos estão esperando Jesus, poucos da igreja estão acordados. Então Jesus chama a atenção de Pedro como líder da igreja, de levar a igreja a vigiar em oração, estar em comunhão com o Senhor, para o inimigo não aproveitar e semear o joio no meio do trigo. Mas não foi isto que os líderes religiosos fizeram. Então Jesus disse: Pedro, não podes vigiar comigo um instante. Quer dizer, os líderes, Pedro era aqui o líder da igreja, e ele não vigiou. E Jesus diz lá em Mateus 13, 25, Jesus diz que enquanto os homens dormiram, veio o inimigo do dono da terra e semeou o joio. Então Jesus estava dizendo naquela parábola do joio e do trigo, que enquanto os homens dormiram, enquanto os religiosos dormiram, tanto os religiosos judaicos como os religiosos, os líderes da igreja dormiram, e veio o inimigo e semeou no meio da igreja as heresias, as mentiras, as misturas entre a palavra de Deus e a mentira. Então os líderes religiosos dormiram, tanto de judeu como da igreja. Dormiram no passado, no passar dos anos, das épocas em que a igreja está na terra. Eles dormiram. Então, enquanto a igreja, desde que Jesus subiu até agora, os líderes dormiram e o inimigo foi colocando os falsos profetas no meio da igreja e semeando mentiras, misturando com a verdade. E tanto Judá como a igreja semeando as heresias e as mentiras para confundir o povo, para que o povo não tenha clareza da palavra de Deus e não creia em Jesus e não sejam salvos, meus irmãos. O diabo ele não quer que ninguém seja salvo.
Em Mateus 25:5, Jesus diz que tanto Judá como a igreja dormiram devido o noivo ter custado. Jesus devido, quer dizer, porque o noivo custou, as 10 virgens dormiram. As 10 virgens é o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel é a igreja. Então, dormiram, as virgens dormiram. Por quê? Porque não vigiaram para que as heresias não entrassem na igreja, nem Israel, e entrou. E hoje a igreja tem mais falsos profetas do que verdadeiro. A palavra de Deus está misturada com a mentira do diabo. Então nós temos que voltar para a verdadeira palavra de Deus. Então, por isso, em Mateus 26:41, Jesus diz para Pedro orar e vigiar. 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus diz, orai e vigiai. A igreja precisa estar bem acordada e em oração e vigiando, para o inimigo não semear mentiras em seu meio, na nossa vida, para não acreditarmos. Para os crentes não se tornarem joio, uma planta que só serve para ser queimada. Os líderes não vigiaram como Jesus mandou, e hoje na igreja de Jesus tem mais joio, tem mais bodes, tem a igreja falsa do que a verdadeira. Na verdade, o joio e o trigo é mais para ajudar. Para a igreja é a ovelha e bode, né? Mas nós também dizemos também que é trigo, que é joio, porque está tudo junto. Então a igreja já estava dormindo desde a primeira vigília da noite, ou melhor, já no início da igreja, logo depois que Jesus havia subido, depois que a igreja foi já constituída como uma igreja, ali já começou a entrar as heresias. Quando lemos Atos e as cartas de Paulo, já vemos Paulo combatendo as heresias. Vemos Pedro combatendo as heresias. Vemos os apóstolos combatendo as heresias. Porque já tinha gente nas igrejas lá pregando mentiras, né? Os judeus, eles queriam misturar. Os cristãos queriam que os cristãos voltassem a fazer o que eles faziam lá, os judeus. Então, eram muitas heresias. Então, as heresias foram entrando na igreja. Então, em Mateus 26:41, Jesus alerta os discípulos para a vigilância, para a comunhão com o Senhor. Pois se não estivermos ligados espiritualmente com o Senhor, então somos presa fácil para o diabo. Ainda em Mateus 26:41, Jesus nos alerta para uma coisa. Jesus nos diz o seguinte: o espírito, na verdade, está pronto para obedecer a Deus, mas Jesus nos diz que a nossa carne é fraca. A nossa carne quer desobedecer a Deus. Então, o Espírito aqui é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, lá lê em Gálatas, Gálatas 5:16, diz assim. Paulo diz assim, Gálatas 5:16, digo, porém, andai em espírito, no Espírito de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça ou luta contra o Espírito. Então, nossa carne luta contra o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus luta contra a nossa carne, porque são inimigos. Então, a nossa carne só quer pecar, fazer as coisas erradas.
Então há uma guerra dentro do crente. Então Paulo nos diz que há uma luta entre a nossa carne e o Espírito de Deus que está em nós. O Espírito de Deus é inimigo da nossa carne, ou melhor, do nosso pecado. E há uma luta dentro do salvo, entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da sua carne. Então a gente faz a vontade de Deus, do Pai Eterno, ou faz a vontade da carne. Há essa guerra. A nossa carne quer obedecer ao diabo, como Jesus falou em João 8:44, para aqueles judeus: o diabo é vosso pai, vocês querem fazer a vontade dele. Então, nossa carne quer fazer a vontade do diabo. Mas o Espírito de Deus, ele quer que a nossa carne faça a vontade de Jesus. Então, essa guerra, a nossa carne quer pecar, mas o Espírito Santo não quer deixar. Então, Jesus estava passando por esta luta também entre a sua carne e o seu espírito. Por isso, ele estava sempre em vigília e oração. Ele estava sempre orando para vencer. E é assim que nós devemos estar, em oração e jejum, lutando contra a nossa carne, dominando, usando o fruto do Espírito chamado domínio próprio. A vontade de fazer as coisas erradas vem, mas nós não vamos fazer. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, eu não sou obrigado a fazer. Também devemos estar em todo tempo vigiando em comunhão com o nosso Deus. Hoje, mais do que nunca, meus irmãos, devemos estar em comunhão com Deus, porque senão o inimigo nos derrota. Então, devemos resistir o mal. Então, devemos nos submeter a Deus para resistir o mal, resistir a nossa carne, o nosso desejo de fazer o mal. E o diabo vai fugir da gente. No versículo 22 de Mateus, ou melhor, no versículo 42 de Mateus 26, nos diz o seguinte, Jesus nos diz o seguinte, Mateus 42 diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, a segunda vigília da noite, Jesus foi mais uma vez orar. Jesus torna a presença do Pai e faz a mesma oração. Se não posso passar sem enfrentar esse cálice, sem ser moído, sem ser esmagado, sem sofrer na minha carne, sem levar essa cruz, se não for possível, então faça-se a tua vontade. É isso que nós devemos dizer. Pai, se é necessário passarmos por este sofrimento, por esta perseguição, faça-se a sua vontade da minha vida. Me ajude, me fortaleça para que eu resista. Então a carne de Jesus queria desistir da cruz, mas o Espírito de Jesus queria que ele obedecesse ao Pai Eterno. Por isso mesmo, a sua carne querendo negar a cruz, pois seria na carne que Jesus iria sofrer. Mesmo assim, Jesus resistiu padecer, ou resolveu padecer na sua carne para obedecer a seu Pai, e é assim também que nós devemos fazer. Nós sabemos que vai ser na nossa carne que vamos sofrer. Assim como Jesus sofreu, nós também vamos sofrer, vamos ser perseguidos, vamos ser presos, vamos sofrer, nem sabemos o que, mas vamos. Mas devemos estar firmes, obedecendo o nosso Mestre, porque é isso que Cristo quer. E é esta prova que vamos dar do amor que temos por Jesus, a mesma prova que ele deu do amor que tinha e tem por cada um de nós. Assim também todos nós, os filhos de Deus,
padeceremos na nossa carne por amor e obediência a nosso Pai eterno. Aqui no versículo 33, 43 diz assim: e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Então, quando Jesus volta novamente, os discípulos estão dormindo. É a igreja hoje, meus irmãos. A igreja está dormindo. Jesus passou 3 vigílias da noite orando e em comunhão com o Pai Eterno, e os discípulos dormindo. Jesus, desde 2019, que acorda essa igreja, e muitos ainda estão dormindo. Então Jesus acorda os seus discípulos. Jesus sempre está chamando: acorda, acorda, vigia comigo. E eles dormindo. A igreja está do mesmo jeito. O Espírito Santo está chamando, está acordando, está mandando todo tipo de sinal no céu, na terra, nas águas, de todos os jeitos, acordando a igreja. E a igreja insiste em dormir. Então, este acordar os discípulos significa as perseguições que tanto Israel como a igreja vão passar para poder acordar, para poder se preparar, para poder estarem produzindo óleo, para poderem estarem prontos quando Jesus voltar. Então, toda vez que o povo de Deus se acostuma com este mundo, Deus manda as provações, as perseguições para o povo acordar e se voltar para Ele, Deus. Então, a igreja está dormindo, precisa despertar. Deus já fez tudo para acordar, mas não acordou. Então, agora vai vir a perseguição para que haja esse acordar. É por isso que irá acontecer agora, nos últimos dias desta humanidade caída no pecado, esta perseguição. Mateus, aqui no versículo 44, diz: e deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. 3ª vigília da noite. Jesus foi de novo orar e deixou os discípulos lá, pedindo eles para orar com ele, vigiar. Então, a 3ª vigília da noite, pois está chegando a hora do inimigo vir com fúria para destruir o corpo de Jesus. Estava chegando a hora de Jesus ser preso até ser prensado até a morte, para dar a última gota de sangue pela humanidade. Então Jesus sabia que estava chegando a hora de ele ser preso, ser condenado, e ser espancado, e ser chicoteado, e ser pregado numa cruz e ser morto. E ele foi orar pela 3ª vigília da noite. Quer dizer, já estava quase chegando a hora. E eu digo para vocês, meus irmãos, está quase chegando a hora de nós também enfrentarmos esta perseguição. Então, Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Nós também já estamos nos últimos minutos para entrarmos na prensa de Deus, para gerarmos o óleo que acende e sustenta nossa lamparina acesa. Mateus 35, Mateus 26, 35, Jesus desperta os discípulos, aliás, 45. Pois chegou a hora, bem que Mateus 26, 30, 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então Jesus diz: vocês ainda dormem, vocês repousam, vocês descansam, mas chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. Então nós, a igreja, muitos ainda dormem, descansam, repousam.
está chegando a hora da igreja ser entregue nas mãos dos pecadores. Está chegando a hora dos iníquos fazerem tudo o que querem com a igreja, porque esta igreja não está vigiando. Então, no final da terceira vigília da noite, Jesus desperta a igreja. Em Mateus 25:6, o Espírito desperta a igreja para ela se preparar. Então, em Mateus 25:6, ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao encontro. Então, o Espírito Santo está despertando, está chamando para a igreja se preparar, para ir ao encontro de Cristo. Ele está vindo, mas é preciso que ela acorde, é preciso que ela se prepare, é preciso que ela esteja pronta, com a lamparina acesa para ir ao encontro. É um processo. Primeiro tem que acordar, depois tem que produzir o azeite para que a sua lamparina não apague, porque é à meia-noite que o aviso é dado. Logo na quarta vigília da noite ela tem que sair com a sua lamparina acesa porque está escuro e tem que ter azeite nessa lamparina. Então nós vamos ser perseguidos para poder produzir esse azeite para ir ao encontro do noivo. Então o azeite da lamparina é o Espírito Santo. Então o azeite é o Espírito Santo, que dentro de nós precisa produzir o fruto do Espírito na nossa vida. Então a igreja irá para a prensa, para que a sua lâmpada seja cheia do azeite, para que ela tenha a sua lâmpada sempre acesa. Então, este azeite, o Espírito Santo, ele vai tirar toda a sujeira, né? Ele vai purificar a nossa vida, ele vai nos santificar, porque ninguém verá Deus sem santificação. Então, Jesus está vindo. À meia-noite é tempo de muita escuridão. Por isso, se a lâmpada estiver apagada, não pode andar no escuro. A lâmpada tem que estar acesa. À meia-noite, o Espírito deu o grito para a noiva, para as virgens acordarem, se prepararem, colocarem o óleo na lâmpada, para acender esta lâmpada e sair ao encontro do noivo. Então, a noiva que não estiver pronta não vai subir. E nós sabemos qual é que não está pronto, né? Judá. E você, meu irmão, se prepare para produzir este azeite. Não desista, não caia fora da prensa. Não caia fora, porque se cair fora será rejeitado. Vamos ser prensados, mas vamos produzir o suco que vai gerar o óleo, que vai deixar nossa lâmpada acesa para irmos ao encontro do noivo. Que o Senhor nos abençoe. E eu vou continuar esses estudos, porque ainda não terminou, pensei que ia terminar. Mas você, meu amigo, você que ainda não tem Jesus, que você entendeu esse estudo, se você quiser Jesus, receba Ele como Salvador, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu sei que o Senhor fez tudo isso por mim, o Senhor foi morto, o Senhor sofreu tudo dos homens por causa dos homens. E eu quero o Senhor na minha vida, eu lhe aceito como Salvador da minha vida. Lave os meus pecados, estou arrependido dos meus pecados. Me perdoe, meu Senhor Jesus, e lave toda essa sujeira do pecado e encha-me com teu Espírito, que o teu Espírito venha habitar em mim. Eu quero ser esta lâmpada cheia desse óleo maravilhoso que é teu Espírito. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu te aceito como Salvador. Obrigado. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como Salvador, então Jesus, você já é salvo e Jesus é o seu Salvador. E o Espírito Santo já foi morar na sua vida. Agora procure servir a Jesus. Abandone os seus pecados e vá seguindo a Ele, abandonando os seus pecados. E mande essa live para frente. Mande para outras pessoas e vamos estudar a palavra de Deus em profundidade.
Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente. Vai lá no YouTube, se inscreva lá também, faça isso. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima live.